Olá, tudo bem? Felipe Ferrara aqui com vocês. Nesse momento a gente vai falar sobre disbiose. Vamos entender o que é essa alteração na nossa microbiota. Antes de nós falarmos sobre disbiose, a gente precisa entender o que é microbiota. Microbiota é um conjunto de bactérias que habita no nosso organismo em várias regiões do corpo, que pode ser no intestino, na pele, na vagina, e tem uma função de homeostasia, de auxiliar no processo de metabolismo e absorção de nutrientes. Quando a gente fala, por exemplo, de microbiota intestinal, tem um papel de proteção da região onde ela está atuando, porque ela vai trazer uma homeostasia e combater fungos e bactérias que, como eu posso dizer, são invasores, intrusos naquela região, né? Auxilia também em processo de saciedade. Tanto que hoje a indústria farmacêutica ela tem estudado ativos, ou melhor, probióticos, que auxiliam em processos de emagrecimento, em processos de controle de saciedade, em melhora de quadros depressivos. Existe uma infinidade de bactérias que a gente pode utilizar para diversos efeitos, como opção de tratamento terapêutico, com o objetivo de melhorar essa microbiota. Mas a gente precisa entender que nós podemos ter alimentos que são agressores, que trazem desequilíbrios para essa microbiota, principalmente do intestino. E o intestino a gente vai falar como um alvo principal, porque 80% da nossa microbiota, da nossa colônia de bactérias, está concentrada no intestino, principalmente no intestino delgado. Então, o que acontece? O que eu posso dizer para você? Que esse intestino ele tem um papel de controle na nossa imunidade, é o ponto-chave para o nosso sistema imune, né? Digamos, a porta de entrada praticamente. Ele é responsável em produção da serotonina em 90%. Então, a produção da sua serotonina, na sua maioria, começa no intestino. Por isso que a gente tem uma relação muito grande de falar que o intestino ele é o segundo cérebro. E hoje, a cada dia, se fala que o intestino é o segundo cérebro. Porque existe um eixo de intestino e cérebro. Você imagina que isso aqui é um cérebro, não tá legal. Isso aqui é o cérebro. E existe uma relação desse intestino com esse cérebro, sendo o principal responsável na produção de serotonina. Então, se eu tenho um paciente, se eu tenho uma pessoa que ela está constipada, que o intestino não funciona bem, que o intestino não está saudável, que ela está num processo de disbiose, ela vai ter um quadro depressivo piorado, ela vai ter um emocional piorado, ela vai ter aumento da ansiedade. Então, o intestino ele precisa funcionar muito bem. E o primeiro ponto é avaliar a condição dessa microbiota, entender se esse paciente ele não apresenta uma disbiose. E essa disbiose ela pode ser causada pelo uso excessivo de laxantes, pelo baixo consumo de fibras, por alguma patologia, alguma doença que o paciente tem ali naquela região, ou mesmo pelo uso de medicamentos, principalmente os antibióticos, que vai destruir tanto a quantidade de bactérias que são ruins, como bactérias boas. E, consequentemente, a gente vai ter uma predominância das bactérias ruins. Entenda, a microbiota ela é um conjunto de bactérias boas e ruins. Quando a gente tem um desequilíbrio nisso, a gente tem um prejuízo. É praticamente um yin e um yang. E o que acontece? Os alimentos eles podem ser ponto-chave também para causar uma disbiose, principalmente alimentos que estão acima de 100 Daltons. Que alimentos são esses? Alimentos ricos em caseína, como leite. Caseína é uma proteína que está acima de 100.000 Daltons. O glúten. O glúten pode ser mais um adjuvante nesse processo de disbiose intestinal. Amendoim e açúcar, que pode ser um alimento para fungos também, colaborando para a nossa disbiose intestinal. E não podemos esquecer também do milho, né? Que também está acima de 100.000 Daltons e a gente precisa ter um cuidado maior aí. Então esses principais alimentos, tem vários outros, mas são os principais alimentos que podem favorecer um processo de disbiose. É todo mundo que vai ter? Não, muita gente digere muito bem. Mas o que acontece? Vão ter pessoas que vão ter um quadro agravado ou gerado de disbiose por conta de consumo desse tipo de alimento, principalmente em excesso. Então, o primeiro passo para começar a se tratar uma disbiose é o quê? A retirada de alimentos que não estão favorecendo esse paciente, que estão principalmente prejudicando e que não vai causar nenhuma deficiência nutricional a ausência desses alimentos. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender.
Então, a desbiose, ela começa, principalmente, na maioria das vezes, no intestino, gerando um desequilíbrio em várias funções do organismo. Essas funções podem ser a formação de quadros de acne, de dermatites, de infecções de peles recorrentes, de candidíase de repetição recorrente, e o paciente começa a fazer uso crônico de corticoides, uso crônico de medicamentos, e muitas das vezes começa aqui, ó, no intestino. Então, o ponto-chave muitas das vezes é isso. E a medicina, ela não ignora isso, mas existe um lado visível da medicina que tem esse entendimento, que é a medicina integrativa. E quando a gente fala de saúde integrativa, de medicina integrativa, a gente entende que a desbiose, ela é um ponto-chave para um desequilíbrio na nossa flora intestinal, prejudicando o paciente como um todo. Então não adianta nós olharmos só para o sintoma, nós precisamos entender que aquele sintoma muitas das vezes é um sinal de que algo não está bem. E nós teremos uma semana da estética integrativa, onde eu vou falar de diversas disfunções de pele, como acne, dermatite, rosácea e outras alterações cutâneas, tanto de região facial como corporal, que estão muitas das vezes ligadas ao nosso intestino. Então o processo de desbiose é um ponto-chave aí para a gente começar. E como que a gente começa a melhorar além da retirada? Depois da retirada do agressor, da proteína, da substância que está agredindo, aí nós conseguimos entrar com prebióticos, que vão servir de alimento para essas bactérias boas, prebióticos e fibras. Depois que a gente alimentou essas bactérias boas, né, já retirou o que faz mal para esse paciente e alimentou essas bactérias, a gente vai fazer o quê? O uso de probióticos. Esses probióticos vão ser utilizados tanto para, dependendo do teu objetivo, eles podem ser utilizados tanto para tratamento na região de intestino, como na região de pele, como na região vaginal. Existem probióticos para cada região e a gente vai ter uma indicação melhor. E olha que interessante, eu lembrei de uma coisa. Existe um probiótico que é o L-Reuther, eu acho que é assim que se escreve, que ele foi estudado, e esse probiótico ele foi estudado em dois grupos de ratos, onde dois grupos de ratos fizeram o consumo de uma dieta de engorda, e esses dois grupos, o que aconteceu? Um consumiu o L-Reuther e outro não. E o grupo que consumiu o probiótico não engordou. Então nós temos indícios que esse probiótico auxilia em processos de emagrecimento, como uma ferramenta adjuvante. E a gente entende, não sei se eu já falei no começo, para cada uma célula do nosso organismo nós temos 10 bactérias. E tem um livro que fala sobre isso, que ele fala somos 10% humanos, né? Então é um livro que vocês podem procurar, se vocês se interessarem pelo assunto e quiserem se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E é muito interessante sempre analisar como está o eixo intestino e cérebro. Então imagine aqui, só para finalizar, que esse é o nosso intestino, né? Nós temos os nossos enterócitos e aqui nós temos a nossa microbiota como a primeira barreira aí. E ela vai ajudar a filtrar o que entra e o que passa por essa estrutura. Quando eu não tenho essa estrutura intacta, eu já perco a minha primeira barreira. E o que acontece? Daqui eu já começo a ter possíveis lesões e inflamações no meu intestino. E com isso, eu posso ter um quadro de hiperpermeabilidade intestinal, onde os meus enterócitos vão deixar passar com maior facilidade substâncias, alimentos, principalmente glúten e proteínas acima de 100 daltos, que vai gerar quadros autoimune, inflamatório, sistêmicos e diversas disfunções. Então nós devemos entender que a nossa microbiota tem que ser cuidada, tem que ser observada e tratada. Então esse foi um vídeo sobre desbiose e microbiota. Um grande beijo e até a próxima!